onde ele traz vários fatos que vão contra a história dos livros. Então vamos analisar esses fatos. Primeira coisa, como surgiu, se zumbi existiu no século XVII, num lugar onde não tinha documentação, como se sabe tanto da história de zumbi? Não se sabe nem muito a história de como acontecia, como era a política dentro do próprio quilombo, como se sabe tanto da história de zumbi. Bom, a história de zumbi, ela foi criada basicamente por historiadores marxistas. Por isso que ele é tratado tanto como herói na história, com uma riqueza de detalhes que eu acho que é imprescindível ter tantos detalhes nessa história. Mas mesmo assim tem. Então estima-se que a verdadeira história de zumbi pode não ser essa. Segundo a história tradicional, zumbi era contra a escravidão e lutou contra a escravidão. Mas veja bem, se a história tradicional fala que no quilombo todos viviam em harmonia, o que fala as novas pesquisas? Fala que seria impossível que esses quilombolas vivessem em harmonia, sendo que durante o século XVII, no próprio século XVII, não havia esse pensamento contemporâneo de liberdade e igualdade social. As novas pesquisas falam que zumbi, na verdade, tinha escravos. É até uma ironia você pensar isso, porque zumbi é visto como o grande herói que lutou contra a escravidão. Como assim ele teve escravos? No que se baseia essas novas pesquisas? Veja bem, eles se baseiam principalmente a como era a época. Você tem, no século XVII, uma sociedade que vê a escravidão como algo natural. No meio de uma comunidade onde você está cheio de negros que provavelmente sofreram com a escravidão, você tem um cara que se destaca entre os demais e que possivelmente é descendente de uma família que provavelmente escravizou o seu próprio povo. Porque na própria África estima-se que havia mesmo entre os negros, havia essa questão das classes. Os que eram líderes, que eram acima, e os que ficavam mais abaixo. Então é isso que eles falam, que provavelmente no próprio quilombo havia essa diferenciação entre a classe. Os que se destacavam mais tinham escravos. E possivelmente a possibilidade de zumbi ter tido escravos é muito grande. Imagina só um negro que se destaca entre os outros e lidera eles. Agora um grande ponto que a gente tem que analisar é o seguinte. Digamos que zumbi realmente teve escravos. Ele maltratava esses escravos ou ele só tinha para servir ele, sendo que ele era um líder? Essas novas pesquisas falam o seguinte, que zumbi e os quilombolas mandavam capturar negros em fazendas e senzalas para trabalhar forçados no quilombo dos Palmares. Então isso fala que o quilombo, dentro do próprio quilombo, havia escravidão. E fala mais que os negros que chegavam ali por livre e espontânea vontade seriam livres e viveriam livres, mas os que fossem capturados trabalhariam forçados. Há outros pesquisadores que dizem que eles realmente mandavam capturar e eles trabalhavam de forma escrava, mas para que eles não pensassem, esses negros que eram capturados, para que eles não pensassem que quando eles chegassem no quilombo, eles iriam parar de trabalhar. Então isso seria como uma regra. Fica então a dúvida. Será que esses negros que eram capturados, realmente eles eram escravizados igual os brancos faziam com os negros? Ou era de forma diferente? É muito difícil você pensar que os próprios negros que sofreram com a escravidão iria escravizar o seu próprio povo. Mas se você pensar que a sociedade nessa época via a escravidão como uma coisa natural, sendo que os próprios negros viam isso, mesmo sabendo que era errado, a possibilidade disso ter acontecido é muito grande. Mas é uma questão que tem que ser analisada de todas as formas. Um outro ponto muito interessante de ser visto com novas pesquisas é o seguinte. Há uma certa lenda que zumbi teria matado o próprio Gangazumba para que ele se tornasse líder, ou outra possibilidade é que negros que seguiam zumbi teriam envenenado o Gangazumba para que zumbi se tornasse o líder. Essa é uma outra questão, mas que não há nenhuma prova
que diga que sim, isso aconteceu, ou que diga que não, isso não aconteceu. Uma outra questão que fica é o seguinte: quem foi o verdadeiro herói? Gangazumba ou Zumbi dos Palmares? Se você pensar pelo lado do acordo que o governador da capitania de Pernambuco queria, ele queria dar liberdade àqueles negros que viviam no quilombo. Se isso tivesse acontecido, se eles seguissem exatamente o que eles queriam, será que teria sido melhor? Será que o que Zumbi fez não foi pior para os quilombolas, sendo que depois a invasão